Seja bem-vindo ao MCI. Que este momento possa edificar a nossa vida. Eu sou Michele Oliveira e mais uma vez oro ao Espírito Santo para que Ele fale conosco através desta mensagem e que ela possa nos aproximar mais e mais do Senhor Jesus, pois se o buscarmos, Ele se aproximará de nós, como diz a sua palavra em Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Hoje, a mensagem titulada de Vencendo as Aflições em Cristo Jesus será meditada por meio da carta de Tiago, um servo de Deus, no capítulo 4, versículo 9, que diz: Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. O chamado do Senhor aqui é: fiquem tristes, gritem e chorem. A palavra de Deus é viva, portanto fala conosco sempre que a lemos, por meio do seu Espírito Santo, e nos ensina que devemos ouvir o que o Senhor nos fala, pois a sua palavra gera frutos de bênçãos, e a bênção por si só já é um fruto da nossa fé no Senhor Jesus. Portanto, aquele que quer ser abençoado, que põe a sua fé em Cristo Jesus. Jeremias capítulo 17, versículo 7, é que diz: Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Toda nossa fé gera perseverança. É o que a Bíblia diz também na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança, para sermos maduros e corretos. Ninguém nunca estará tão maduro espiritualmente o suficiente que não venha a precisar pelo socorro de Deus com sua porção de fé, é claro. Enfrentaremos aflições. E ainda no versículo 2, a Bíblia diz para nos sentirmos felizes quando passamos por todo tipo de provação, porque elas geram perseverança em nós. Se em Cristo nossa fé está, faremos como a Bíblia diz na carta de Tiago: fiquem tristes, gritem e chorem. Portanto, a palavra do Senhor para nós também é: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão direita e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Isaías 41:13. Então gritaremos, choraremos e ficaremos tristes, já que é isso que a aflição nos causa. Pois o Senhor nos diz que, nesses 3 momentos, não precisamos ter medo. Ele nos ajudará, porque certamente sairemos edificados por meio dos seus cuidados e na aflição não permaneceremos. Mas quando recuamos numa aflição, o fracasso é maior. Porém, quando enfrentamos por meio da fé em Jesus, o Senhor estará na batalha conosco, nos dando a segurança e a vitória por meio dele. A aflição pode até machucar, mas se estamos em Cristo, o propósito é que, ao passarmos pelas dores, sairemos edificados, maduros, crescidos, renovados, revigorados e com uma fé aumentada, porque tudo que passa pelas mãos do Criador gera frutos. Se ouvimos e vivemos as promessas de Deus, nunca permaneceremos fadados na dor, nunca estaremos arruinados, nunca estaremos esquecidos, nunca estaremos sem esperança, nunca estaremos perdidos, porque Ele sempre nos renova e Cristo Jesus nos salva nas aflições. As lutas são diárias, sempre vêm quando o sol nasce. Muitas delas dentro de nós, a danada da guerra interior, o nosso mundão de desafios. Mas em toda a Bíblia o Senhor diz: não temas, Isaías 40:31. Confia em mim, Salmos 37, versículo 3 e 5. Então, se é Deus quem diz, devemos confiar e não ter medo. Confiar em Deus é passar pela aflição, sabendo que é mais certo sair restabelecido
embora ainda passando pelo processo, e muitas vezes a gente tem que lidar com uma consequência da aflição, digamos, porque muitas vezes o Senhor vem em nosso socorro e nos tira sim de certas aflições, mas algumas coisas que machucam permanecem e com elas precisamos lidar. Aí é uma cura interior, é um processo do Senhor. A gente precisa confiar em tudo que Ele faz. E não há nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha na fé, muito menos um super-crente, diante das dores da vida. E quem tenta ser, a Bíblia já alerta. Olhe, cuidado. Aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Está lá em 1 Coríntios, versículo 12. A fé precisa estar no seu patamar próprio, onde nos coloca dependentes de Cristo, porque de fato somos. Essa posição nos lembra quem Deus é e quem nós somos. Por isso que vaidade espiritual nunca funciona e não se enquadra nos princípios de Deus. O soberano é Ele. A necessidade de ter fé é um grito que devemos levar ao Senhor todo dia. Nós somos vasos de barro que precisam das mãos do Criador. Nesse versículo que estamos meditando e pedindo a Deus que fale conosco, é uma ordem sim do Senhor para nós. A primeira ordem é: fiquem tristes. Deus diz: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de provação. Por quê? Porque os frutos da aflição precisam ser provados. E a gente só pode provar por meio da dor, o que eu chamo de a porção de correção do alto, para que possamos compartilhar com outros. Porque quando testificamos para outros sobre a glória de Deus na aflição, edifica a vida de mais pessoas aflitas, sofridas, e elas terão a oportunidade de conhecer que aquele que está em Cristo brilha na luz do Redentor em meio ao choro de aflição e angústia, porque a fé em Cristo reluz sobre nossas vidas e o Espírito de Deus se faz presente. O brilho da sua presença toma o lugar da escuridão. Precisamos ser pessoas que passam pela aflição, mas que também brilham enquanto choram. Não o brilho da vaidade espiritual, mas o brilho celestial que nos torna lâmpada para qualquer caminho com angústia. A segunda ordem é: gritem. Nos Salmos 34, versículo 6, Davi diz: eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O próprio Senhor diz para gritarmos a Ele. Assim nos responderá e ainda nos anunciará coisas grandes e ocultas. A terceira ordem é: chorem. Em Mateus 5,4 diz: felizes os que choram, pois Deus os consolará. Na oração, temos a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele opera em nós um coração quebrantado, compungido, sedento de Cristo. Não podemos ver o seu rosto pela grandeza da sua santidade, mas podemos sentir quando Ele se aproxima. E no choro, podemos receber o consolo de Cristo. Quem não gostaria de se sentir acolhido nos braços do Salvador durante as aflições? Mas é claro que queremos, sempre. Então não precisamos temer, nem se deixar levar quando as provações de forma tão dura nos fizer cair de forma inesperada. Muitas são inevitáveis, infelizmente. Mas a gente precisa se levantar, a gente precisa ficar de pé e citar para si mesmo as promessas do Deus que opera, do Deus que tudo pode e opera em nós. Se nele buscarmos e crermos, pois a Bíblia, sendo a palavra sobre toda a verdade, diz que se formos ao Pai Celestial, Ele vem até nós. Então nós seremos erguidos. Até aqui nós falamos de 3 emoções que geralmente sentimos: tristeza, o sentimento de aflição, angústia, grito, necessidade de externar, de orar, e chorar,
uma oportunidade de consolo. É isso que a Bíblia, que a palavra de Deus fala. A certeza do consolo, não de que Deus esqueceu de nós. Porque o diabo é mentiroso, sujo e destruidor, ele é nojento. E é isso que ele vai nos dizer sempre. Porque ele põe pensamentos na nossa mente e usa até pessoas para serem portadoras da sua maldita voz. Para esses momentos, precisamos estar em comunhão com as promessas de Cristo, que nos ensina que podemos vencer o diabo com a palavra de Deus e no nome de Jesus. Então, ainda na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz: mudem as suas risadas em choro e a alegria em tristeza. Para isso, precisamos buscar as coisas do alto. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Se focarmos demais na tristeza, estaremos fadados somente nos efeitos que ela causa, e um deles é a depressão. A depressão é um transtorno de humor e há vários tipos. A sua essência muitas vezes é tristeza e desesperança. O estado depressivo não permite que a pessoa enxergue propósitos que também existem por meio das aflições. E por fim, se nos alegrarmos demais, esqueceremos de Deus. O ser humano ele é assim. É importante lembrar um detalhe, que a agressividade também se manifesta na depressão. A depressão é uma doença, tem tratamento e merece atenção e cuidados. Então a alegria em Cristo é ampla, é diferente da alegria que o mundo oferece. No mundo há coisas saudáveis e boas para fazermos sim, mas não é nisso que está a essência da felicidade para o cristão. Se o Senhor diz para ficarmos tristes, gritarmos e chorarmos, é porque tem um sentido para a nossa vida. A palavra de Deus não é vazia. Nela, cada ponto e vírgula tem fundamento e crescimento, principalmente crescimento espiritual. E ninguém cresce espiritualmente no deleite do estar tudo bem, até porque nem sempre na vida está tudo bem. Por isso precisamos lidar com os dias de aflições. Quando o choro vier e quando a vontade de gritar for maior ainda, grite, chore, mas busque o Senhor. Você sabe qual é o problema? É porque nós mesmos criamos muitas barreiras entre nós e Deus. Porque tentamos enquadrar a Bíblia naquilo que nos convém. E isso sim leva um estreitamento na nossa relação com Deus. E se estamos limitados com o Senhor, não saberemos lidar com as aflições. Não saberemos. A Bíblia diz que por meio de derramamento do sangue de Cristo é que veio a salvação para nós. Precisamos lutar sim diariamente por uma fé ousada, firme. Até porque a Bíblia diz que uma fé sem ação está morta. Está lá em Tiago 2,26. Não uma fé passiva, insossa e romântica, mas que haja em nós uma valentia, como de fato existe naquele que crê em Cristo. Ele age e é valente na fé por meio do próprio Senhor. Essa ousadia de fé age sobre a aflição. Ela nos dá coragem quando não parece fazer sentido algum confiar no Senhor. Porque quando estamos aflitos, muito aflitos, ficamos sem forças para orar. E é aqui que o diabo põe a sua ratoeira. Como fazemos quando tentamos pegar um rato. O diabo também tem os seus tipos de armadilhas para cada um. E ele a executa porque sabe em que área da nossa vida ele pode nos deixar uma presa fácil. A aflição nos deixa frágeis pelos efeitos que causa. Como, por exemplo, da ansiedade, insônia, depressão, desvalor, a pessoa se sente desvalorizada, da angústia. Tudo isso nos deixa muito frágeis. Muitas vezes as aflições nos pegam de surpresa. Não há nada de novo nisso, porque essa vida tem 10 surpresas desagradáveis. O pior disso tudo é a falta de conhecimento das promessas do Senhor, que nos torna tão frágeis quando elas surgem. Aí a gente acaba afundado no sofrimento. A fragilidade espiritual
É uma porta que se abre para o diabo entrar. Ele pinta, borda o quanto quiser, na hora que quer e faz o que quer. A pessoa fica feito um mulambo na mão dele. Por isso, precisamos estar com a nossa fé em Cristo Jesus para podermos atravessar pelas essas águas escuras que às vezes vêm e nos pega, nos dá uma rasteira. Mas aí Deus vem e diz: as aflições são momentâneas, porque Ele diz na sua palavra: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo passa, tudo passa. Portanto, toda e qualquer aflição passa. Só não pode passar o que Deus quer que a gente aprenda através dela. Pois em toda a Bíblia o Senhor tenta gravar no nosso coração as suas promessas gloriosas. E uma delas é que a fé gera perseverança em nós. Não tem aflição num mundo que segure o coração cheio de fé no Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia nos ensina caminhos de bênçãos, mas pela falta de conhecimento a gente padece. Pela falta de exercício espiritual constante, necessário, através da oração, nós sofremos muito mais. Porque há muitas emoções que vamos passando no decorrer da nossa vida, que geram sentimentos que podem desestruturar nossa fé, que faz desabar também, muitas vezes, nossa estrutura emocional. O pior nisso tudo é que se há carência de alimento espiritual, há uma maior probabilidade de o sofrimento se intensificar, porque o sofrimento nos bloqueia, nos trava para Deus. E aí, um caldeirão de dor explode ainda mais. Por isso que o propósito de Deus na aflição não é nos fazer simplesmente sofrer, até porque a vida por si só já faz o seu papel. Quantas vezes nós já citamos o que o Senhor Jesus diz na sua palavra: no mundo tereis aflições. Está lá em João 16:33. Deus sabe que a aflição é consequência do pecado. Então, por amor, Ele cuida de nós. Ele determina muitas vezes que seus anjos venham até nós. Em algum momento desse cuidado, Ele nos toca por meio dos seus anjos, como o Senhor fez com Elias, quando o anjo o acordou para que ele se alimentasse e continuasse com o que Deus queria que ele fizesse. Cumpriu o propósito do Senhor mesmo tão aflito. Em 1 Reis 19 diz: o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levante-se e come, porque a viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Naquele momento, Elias, de tão aflito, pediu para morrer e dormiu. Sentiu aflição e angústia. E como todos os homens da Bíblia, chorou e dormiu de tão exausto que estava. Quem nessa vida nunca adormeceu depois de tanto ter derramado lágrimas numa aflição? Então espere e aceite o toque de Deus em você durante uma aflição, porque Ele vai agir para lhe ajudar. Ele sempre vem ao nosso socorro. O Senhor diz: gritem. Apenas uma palavra que forma uma frase: gritem. A palavra gritar significa um verbo que quer dizer algo ou falar, com voz muito alta. Significa também clamar por socorro. Grite, clame socorro ao Senhor. Ele diz: pode falar com voz alta, pode gritar por socorro que eu te escuto, meu filho, pode gritar. Quem nunca gritou desesperado enquanto orava numa aflição? Construa um relacionamento com Cristo. Você necessita disso, porque é confortante, é seguro, é revigorante, é divino. Esse relacionamento faz da gente uma pessoa muito, muito abençoada. E Deus diz: antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo
de acabarem de falar, eu responderei. Está lá em Isaías capítulo 65, versículo 25. Se é Deus quem diz, então, quando ficamos tristes, choramos e não gritamos, ainda assim o Senhor nos ouve. Às vezes a dor da aflição é tão grande que Ele bate a nossa porta, mas não ouvimos, porque estamos sufocados pela dor, sem forças. Por isso perdemos muitas vezes a oportunidade de cear com o Senhor, de ouvir a voz dEle. Em João capítulo 6, versículo 51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Mesmo quando não temos força para comer do pão sagrado, Ele vem a nós. Ainda assim o Senhor nos ouve. Ainda assim o Senhor espera por nós. Ainda assim o Senhor não desiste de nós. Porque Ele é o pão da nossa vida, o nosso alimento sagrado para a alma cheia de aflição. O único nessa vida que nunca vai desistir de nos abençoar é Jesus Cristo. Você precisa entender, guardar no coração que a Bíblia é a voz do Senhor em forma de lírio que permanece viva todo santo dia. Portanto, a palavra precisa estar pulsando dentro da nossa mente, do nosso coração. Ela é a espada, a nossa espada contra Satanás, que tantas vezes nos causa aflição. E é importante você ter o discernimento para saber quando a aflição vem pela vontade do Senhor e quando uma aflição é uma seta direta de Satanás. Mas aí só o Espírito Santo é quem nos dá esse discernimento. O combate é o mesmo, a palavra, fé, atitude e oração. Toda a Bíblia Sagrada o Senhor nos convida, estimula, motiva, orienta a buscarmos a sua presença, nos ensina a confiarmos nele. Em toda a Bíblia, Deus nos revela caminhos que podemos ser muito, muito abençoados. Esses caminhos são para mim e para você. Mas por não conhecermos como deveríamos, nos conformamos com muito pouco. Tantas vezes até aceitamos migalhas. Nenhuma migalha vem de Cristo. O Senhor é abundante e próspero. Dele nasce rios de água viva. Ele é o pão da vida. Portanto, toda a Bíblia nos direciona para caminhos de bênçãos. Muitas vezes não somos abençoados é porque não pedimos a Deus. Está lá em Tiago 4:2. Deus diz: não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. A Bíblia não faz rodeio. A palavra do Senhor é literal, é rima, fala direto ao nosso coração. Mas pela natureza rebelde que a gente carrega, pecaminosa, é que nós muitas vezes não ouvimos, nem ouvimos, nem aprendemos com Deus, não ouvimos e não aprendemos com Deus. E Ele sempre corrige o filho a quem Ele ama. E não esqueça que Deus não tem menino de recado. Aquilo que Ele quer conosco, Ele fala diretamente ao nosso coração. Mas quando estamos com o coração disposto a ouvi-lo, e mesmo que o coração esteja fechado, ainda assim, Ele põe a mão em um dos seus para ser proclamador daquilo que Ele quer nos abençoar. Ele nunca desiste de nos abençoar. Deus não desiste de nós. Desenvolva a independência espiritual. E isso só é feito por meio do Espírito Santo. Não dependa de ninguém para ir a Cristo, muito menos de objetos, pessoas, ou seja, lá o que for. Todo sacrifício Jesus já pagou na cruz. Nele nós temos liberdade espiritual, se debaixo da sua unção estivermos, por meio da entrega de uma vida de oração, leitura da palavra e mudança de vida, quando reconhecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados diariamente. Sem mudança de vida não há conversão. Vida cristã não é feito moda. Pela manhã é branca, na calada da noite é preta. É isso que o mundo prega. Quanto mais íntimos do Senhor somos, mais fortes e espontâneos serão nossos gritos aos seus pés. Ou seja, clamar ao Senhor será motivo de alegria,
porque iremos na certeza de sermos ouvidos. Dos gritos voltaremos regozijados e alegres, mesmo que ainda chorando. Portanto, grite à vontade com Jesus. É a Ele que você deve ir. Deus diz e receba estas palavras no seu coração. Antes mesmo que me chame, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Está lá em Isaías capítulo 65, versículo 25. Não grite para os ouvidos errados. Mude a direção dos seus gritos, para que você seja abençoado. O Senhor diz: buscai as coisas do alto e não as da terra. O que o Espírito Santo representa na sua vida? Que Ele é que nos dá todo esse entendimento. Neste momento, diga para você mesmo, diga ao seu coração tudo o que o Espírito Santo representa na sua vida. Repita o quanto quiser, repita todos os dias. E agradeça por Ele ser tudo isso e peça-o para que Ele ajude a prosseguir com Ele para Ele até Cristo. Na carta de Judas, versículo 20 diz: orem guiados pelo Espírito Santo. Porque na carta de Romanos o Senhor diz, Paulo diz, que devemos renovar nossa mente com a palavra, porque ela nos revela o Espírito de Deus e a gente só pode ir a Deus através do seu próprio Espírito. Então, que a sua aflição e o seu choro, que a sua alegria, as suas risadas, através da sua fé em Jesus Cristo, possam ser transformados pelo mover do Espírito Santo, para que na alegria e no choro você seja sempre, você veja sempre caminhos de transformação na sua vida espiritual, pois esse crescimento é a maior e melhor bênção que podemos receber do Senhor. Confiamos muito no que sentimos e queremos sempre sentir, viver. A gente muitas vezes esquece, porque o mundo trabalha muito para nos deixar encantado com muitas coisas. E aí a gente se distancia das promessas que nos transformam. Nos esquecemos de Deus. Aí o Senhor vem e diz: não vos conformeis com este mundo. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 2. A Bíblia não diz: confie nos homens e quando a coisa estiver preta para você, corra para mim. Não. Em toda a Bíblia, Deus diz para confiarmos nele sempre. Portanto, como bem dizia meu esposo Adi, meu querido, portanto, se for para chorar e gritar, enche os pulmões, vá e manda ver. Grita aos pés do Senhor. Porque antes, o Senhor já diz, antes mesmo que me chame, eu te ouço falar. Busque a Cristo e seja dominado pelo Espírito Santo no riso e no choro. Não esqueça que sofrer com Jesus Cristo é glorioso. Tantas vezes já repetimos aqui. Sofrer com Jesus é glorioso. Deixe sua alma, quando você for gritar, clamar, deixe sua alma nua no altar de Deus. Derrame tudo que você tem. E seja específico com o seu Pai Celestial nas suas orações. Qual pai não quer abençoar um filho? Que dirá Deus? Se Ele nos diz que teremos e podemos por meio dele, então somente teremos e podemos e muito mais faremos. E ao buscar Cristo nos seus momentos de clamor, peça um coração quebrantado, peça um coração compungido. Deus se agrada de um coração disposto a ouvi-lo. Coração endurecido não consegue se aproximar do Espírito Santo. E é Ele quem nos leva a Cristo. E lembre-se que em Deus você pode ser específico e deve, no que quiser, precisar falar. Pode ouvir o que não gostar, porque nem sempre a gente vai a Deus e vai ouvir o que agrada. Mas você vai ter a certeza de que com Ele, esses momentos de oração edificam a sua vida e enche de bênçãos. E eu oro. Amado Pai Celestial, eu oro a Ti, em nome de Jesus, para que o Senhor toque na nossa vida, para que possamos sentir o desejo de Te buscar por meio da Tua palavra
e uma vida de oração, mesmo em meio às aflições. Que o Senhor, por sua misericórdia, arranque do nosso coração todo o apego e dependência deste mundo e nos faça conhecer todo dia a alegria que o Senhor Jesus pode nos dar. Ajuda-nos a sermos dependentes do Teu Santo Espírito, para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, no choro ou na alegria. Ajuda-nos para que, por meio da nossa transformação interior, venhamos a glorificar o nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, em todas as aflições, angústias e provações. Que delas possamos seguir edificados e edificar outras vidas por meio da Tua santa palavra, que traz vida, restaura e salva. Assim eu oro e agradeço, porque confio em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.